Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 5 Vital Strike. As cidades contêm apenas as construções mais ordinárias. Lojas gerais, vendas de equipamentos, armazéns pessoais, etc. Até mesmo NPCs eram escassos, e os poucos existentes eram em sua maioria fornecedores de missões. Missões essas que normalmente consistem em coletar ervas ou matar monstros. Após completar essas missões, seriam recompensados com dinheiro ou experiência. Após chegar na loja, Ni Yan comprou 3 poções de vida básica. Uma poção restaura um máximo de 30 de vida e custa 1 cobre. Lojas gerais só oferecem poções básicas. Se alguém quiser poções melhores, devem procurar um alquimista. Depois da compra das 3 poções, Ni Yan ficou com apenas 1 cobre em seu inventário. Ni Yan andou para fora das delimitações da cidade. Depois de sair, ele correu em direção ao local onde o baú aparece. Quando ele encontrava um monstro, ele simplesmente dava a volta mantendo sua distância e continuava correndo. O local para onde ele estava indo era uma zona com monstros de nível 5. Atualmente, no seu nível, o perigo era muito alto. Porém, com sua experiência em 0,00%, mesmo que ele morresse, não perderia nenhuma experiência. Ni Yan passou por 2 áreas de nível 1, uma área de nível 3 e uma área de nível 4. Depois de 4 minutos, Ni Yan finalmente chegou ao local onde os gatos selvagens de nível 5 aparecem. Depois de observar a área ao redor, ele viu um pasto denso que chegava à altura do peito. Encarando a área distante nos pastos, ele viu um alto salgueiro se erguendo em meio à vegetação. Parecia ser especialmente majestoso enquanto ocupava seu espaço nesse pasto. O baú de grau-prata não estava muito longe de onde Ni Yan estava. Seu coração começou a acelerar enquanto ele se aproximava. No seu nível atual, os gatos selvagens não eram monstros que Ni Yan era capaz de lidar. Ocasionalmente, 1 ou 2 gatos selvagens passavam pela área. Sempre que apareciam, Ni Yan apressadamente se escondia. Ladrões possuíam uma melhora de sua profissão que fazia com que sua habilidade de camuflagem aumentasse. Uma vez que ele se escondesse, não seria fácil encontrá-los. Ao mesmo tempo, ele ainda podia usar sua habilidade Stealth. Ni Yan começou a calcular a fórmula de diferença de nível para o modo Stealth mentalmente. Depois de usar o Stealth, a distância segura entre ele e os gatos selvagens deve ser cerca de 2 metros. Em outras palavras, enquanto usava o Stealth, se ele chegasse a uma distância menor do que 2 metros do gato selvagem, ele seria descoberto. Entre 2 e 3 metros era uma zona incerta onde ele poderia possivelmente ser descoberto. Mais de 3 metros era a zona segura, ou seja, não seria descoberto. Tendo gasto mais de uma década jogando como ladrão na sua vida passada, o uso dessas habilidades para Ni Yan já alcançava a perfeição. E ainda, usar sua visão para medir a distância já não era mais uma dificuldade. De repente, um arbusto começou a balançar e se mexer com movimentos. Ni Yan rapidamente percebeu e se escondeu ativando o Stealth. Um gato selvagem do tamanho de um pastor alemão saiu dos arbustos. Seus olhos afiados observaram as redondezas, mas não descobriu nada estranho. Depois de passar a área descoberta à frente, ele imediatamente entrou na vegetação e voltou a se esconder. Só depois de confirmar que o gato selvagem já estava longe, Ni Yan se atreveu a avançar. Ao redor do salgueiro, em uma área de uns 10 metros não existia vegetação. No pé do salgueiro estava um baú brilhando em uma tonalidade prata. A área ao redor tinha cerca de 6 ou 7 gatos selvagens rondando livremente. Para limpar esses gatos selvagens, seria necessário pelo menos um grupo de 20 jogadores no nível 3. Não seria fácil chegar a esse baú. Ni Yan observou o movimento dos gatos selvagens nos arredores, tentando achar uma rota segura até o baú. Seus movimentos pareciam ter padrões fixos. Depois de observar por um tempo, Ni Yan tirou todo o equipamento que tinha equipado e colocou de volta o equipamento inicial que o jogo lhe dera. Se seu equipamento inicial fosse ser vendido para um NPC, não valeria nenhum único cobre, em outras palavras, lixo. Mesmo que alguém jogasse no chão, ninguém se preocuparia em pegar. Morrer em Conviction resulta na perda de um nível, além de uma peça aleatória de seu equipamento. Se uma das peças do equipamento que ele acabara de comprar fosse perdida, seria uma grande perda. Entretanto, se o seu equipamento inicial caísse, ele não iria se importar. Ele só estava equipado para cobrir seu corpo afinal. Enquanto usava o Stealth, Ni Yan vagarosamente seguiu em direção ao salgueiro. Ele andou por aproximadamente 10 segundos, antes de subitamente parar e segurar sua respiração. Um gato selvagem estava rondando a 2 metros de seu flanco esquerdo. Depois de 6 segundos, Ni Yan voltou a avançar, cuidadosamente observando seus arredores. Gradualmente, a distância entre ele e o baú diminuiu. O coração de Ni Yan acelerou novamente. Ele entendeu que, sendo nível 0, conseguir chegar nesse baú seria muito beneficial para ele. 2 gatos selvagens começaram a andar na direção de Ni Yan. Ni Yan rapidamente parou, mas os 2 gatos selvagens continuaram avançando. Felizmente, a distância entre eles ainda estava em 2 metros. Ni Yan estava muito preocupado, suor frio escorria por suas costas. Stealth tinha uma duração total de 2 minutos, e o tempo estava passando.
Sabendo que a duração acabaria dentro de 32 segundos, a mente de Ni Yan começou a perder o foco. O tempo não é o bastante. Ni Yan acelerou um pouco. Não muito distante de onde Ni Yan estava, um gato selvagem se moveu um pouco. Ele percebeu a presença de Ni Yan quase imediatamente. Depois fixar seu olhar, o gato selvagem mostrou os dentes e soltou um leve rugido. Nada bom, eu fui descoberto. O gato selvagem se moveu, pulando em direção a Ni Yan. Esse ataque surpresa foi certamente rápido. E a velocidade de movimento de Ni Yan era simplesmente incapaz de acompanhar o gato selvagem. Entretanto, Ni Yan ainda foi capaz de escapar do ataque com um passo lateral, devido à sua incrível velocidade de reação, algo que ele desenvolveu em sua vida passada. Os movimentos básicos para um personagem eram passo lateral, rolamento, pulo, etc. Jogadores são capazes de utilizar esses movimentos para escapar de ataques, desde que esteja dentro das limitações do sistema. As garras afiadas do gato selvagem cortaram através do vazio, errando a garganta de Ni Yan por uma polegada. Assim que Ni Yan desviou, outros 2 gatos selvagens já estavam em cima dele atacando. Um deles acertou suas garras em suas costas e o outro mordeu seu braço. Merda, vou morrer. Nessas circunstâncias, usar poção de vida era desnecessário. Menos 68. Menos 32. 2 valores apareceram sobre a cabeça de Ni Yan. Ele foi ao chão enquanto sua vida alcançava 0. O cenário se alterou e Ni Yan estava no cemitério da cidade Telak. Sua falha foi o resultado de usar o stealth muito cedo. Quando a duração de stealth estava quase acabando, ele ficou impaciente e cometeu erros. Esse foi o problema que o levou a falhar. Ni Yan contou todas as causas de sua falha e continuou em frente. Quando olhou para seu equipamento, percebeu que seus braceletes tinham caído. Porém, era apenas uma parte do equipamento inicial. Mesmo que caísse, não seria nada demais. E sobre perder experiência, ele ainda não tinha nada para conseguir perder. Ele já tinha criado um plano caso ele morresse, e era por isso que ele se atreveu a ir até uma área de nível 5. Ni Yan partiu novamente em direção à área dos gatos selvagens. De novo, Ni Yan chegou naquele local aberto. Ele rapidamente percebeu uma alteração no movimento dos gatos selvagens. Antes de morrer, ele fez com que os gatos selvagens se aproximassem do baú, e eles não saíram de lá. Conseguir o baú agora acabou de se tornar mais difícil. Os gatos selvagens estavam constantemente rondando pela área. Ni Yan começou a estudar seus movimentos de novo. Ele podia se sacrificar para atrair os gatos para longe do baú. Depois era só ressuscitar, usar stealth que o tesouro seria seu. Ele encerrou sua habilidade e gradualmente ele apareceu a 3 metros de distância dos gatos selvagens. 5 dos gatos selvagens simultaneamente o descobriram e começaram a perseguição. Ni Yan correu como um louco para longe da área. Mas sua velocidade de movimento era muito baixa comparada com os gatos selvagens. Rapidamente ele foi alcançado. Um dos gatos pulou em cima dele, fazendo com que Ni Yan caísse. Os outros gatos selvagens rapidamente o cercaram e atacaram. Depois de um flash, Ni Yan novamente renasceu no cemitério de Telak. Dessa vez, sua caneleira tinha caído. Ele mais uma vez saiu da cidade, correndo de volta para a área do baú logo após renascer. Depois de 10 minutos, Ni Yan finalmente chegou na clareira. Os gatos selvagens estavam um tanto distantes do baú. Enquanto ele calculava seus movimentos mentalmente, os olhos de Ni Yan se abriram. Não deve ter nenhum problema dessa vez. Ni Yan ativou o stealth e se aproximou do baú. Ele avançou por mais de 20 segundos, antes de parar no lugar por perceber a aproximação de 2 gatos selvagens. Eles chegaram perto, e logo depois se afastaram. Todos os gatos selvagens estavam bem distantes de Ni Yan, cerca de 5 metros cada. Quando ele confirmou que estava seguro, Ni Yan acelerou em direção ao baú. Stealth ainda tinha uma duração de 36 segundos, 6 a mais do que ele previu anteriormente. Ni Yan se agachou para abrir a caixa enquanto usava stealth. Abrir a caixa enquanto usava stealth não cancelaria a habilidade. Sistema. Abrindo o baú. Progresso. 20%. 50%. Um dos gatos selvagens começou a andar em direção a Ni Yan. Chegou a cerca de 2 metros de distância, então parou. Os batimentos de Ni Yan aceleraram. Calmo. Tenho que permanecer calmo. Ele teve que se consolar várias vezes antes de finalmente conseguir se acalmar. O gato selvagem observou os arredores por um tempo e eventualmente se afastou sem perceber nada. Ni Yan relaxou imediatamente e suspirou em alívio. Anúncio de sistema. Baú aberto com sucesso. Tempo necessário. 27,0 s. Ni Yan abriu o baú e começou a sentir o que tinha dentro. Quando sua mão entrou em contato com o livro, seu coração abruptamente pulou. É isso. Ao tirar o livro, ele rapidamente observou. Livro de habilidade. Vital Strike. Descrição. Ladrões causam mais dano ao atacar pontos vitais do inimigo. Requisitos. Ativar. Necessita arma. Atributos. Acertar o ponto vital de um alvo causa 5% a mais de dano, e causa uma perda de dano do alvo. Tempo de recarga. 30 s. Restrição de uso. Ladrão. Guerreiro. Paladino.
Pode ser aprendido por qualquer facção. Realmente esse era a habilidade Vital Strike. Essa é a melhor habilidade que ele pode aprender enquanto estiver no nível 0. Isso era o que ele trabalhou duro para obter. Depois de Ni Yan segurar o livro, ele se tornou um flash de luz branca. Vendo sua barra de habilidade, ele percebeu que outra tinha aparecido. Vital Strike. Seguindo a retirada do livro, a caixa também começou a desaparecer, antes de sumir sem deixar o menor traço de existência. Está tudo acabado. Eu ainda posso voltar para a Cidade de Graça. Enquanto a duração de Stealth acabava, Ni Yan gradualmente apareceu no meio da clareira. Os poucos gatos selvagens da área perceberam e imediatamente atacaram. Ni Yan não tinha experiência para perder, então ele planejava morrer para renascer dentro da cidade e poupar o tempo necessário da volta. Ni Yan calmamente esperou sua morte. Novamente, Ni Yan voltou para o cemitério de Telak. Dessa vez, suas luvas caíram. Entretanto, comparado com Vital Strike, sua perda era insignificante. Agora que ele conseguiu Vital Strike, sua velocidade para subir de níveis iria aumentar significativamente.